Boa tarde, meus irmãos, que estejam todos bem, com saúde, que Jesus possa estar sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Hoje, o tema que eu trouxe para nós conversarmos é enfrentando o medo. E a pergunta que eu gosto sempre de fazer, sempre que eu vou falar sobre algum assunto, é: o que medo tem a ver com a doutrina espírita? Então, e eu faço uma pergunta para vocês: o que é a doutrina espírita? O que é essa doutrina dos espíritos, que os espíritos trouxeram para nós? Se não é o estudo sobre a vida além da vida física, a vida espiritual. Porque quando nós estamos falando de medo e de qualquer outra emoção ou sentimento, quem sente medo? É o corpo ou é o espírito? Então, se eu for falar de medo, eu vou falar de espírito. E se eu estou falando de espírito, eu estou falando de vida e eu estou falando da doutrina espírita, que é a doutrina que nos explica essa vida como um todo, além do corpo físico. Não é mesmo? A doutrina espírita é aquela que nos clareia com relação a tudo que está além desse palpável material. Então, o assunto de hoje é enfrentando o medo. E antes da gente saber como nós vamos fazer isso, nós vamos entender um pouquinho sobre o medo, porque como tudo na vida, para nós enfrentarmos algo, nós precisamos conhecer o que nós estamos enfrentando, não é mesmo? Nós precisamos conhecer um pouco do inimigo quando nós vamos para uma guerra, que esse enfrentamento do medo é uma verdadeira guerra. Então, para começar a falar de medo, nós vamos entender então que o medo é uma emoção. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho qual a diferença entre emoção e sentimento, mas vamos entender o que é uma emoção. O medo, ele é uma emoção básica. O que é uma emoção básica? É uma emoção que está com os seres vivos desde o início. Todo ser vivo tem essa emoção chamada medo, porque ela faz parte desse instinto de sobrevivência. Então, os animais também têm, os seres humanos têm, de uma forma diferenciada, mas faz parte do instinto de sobrevivência. Para ter uma ideia, quando nós vamos atravessar até uma rua, nós usamos desse instinto de sobrevivência, essa emoção chamada medo, porque se não fosse o medo que temos do carro nos alcançar, nós nem precisaríamos nos preocupar, não olharíamos para um lado, para o outro, não teríamos essa cautela. Quando a gente está caminhando por algum lugar que é muito alto, que é próximo a um abismo, alguma coisa parecida, a gente tem esse medo que faz com que a gente tenha mais cuidado. Então, é para a gente entender que a emoção, ela é básica. Ela vem antes da inteligência. O instinto, né? O instinto é uma inteligência já primitiva do ser. Então, depois, ao passo que nós vamos evoluindo, o que se espera é que nós abandonemos os instintos, porque eles vão amadurecendo e se transformando, né? Ou nós vamos desenvolvendo os sentimentos. Então, o que é uma emoção? Emoção é como se fosse um estalo, é um sistema de alarme, né, que nós temos na alma. A emoção, ela parte da alma. É como se fosse, nós já ouvimos aquela comparação, né, do espírito, entre o espírito e o corpo, do espírito ser como um balão preso a um poste. Então vamos pegar essa imagem do balão preso ao poste. Vamos colocar uma coisa menos firme do que um poste. Vamos colocar
Vamos colocar uma árvore que, né, que ela não é tão rígida quanto um poste. E vamos imaginar esse balão bem grande, tá? Então, vamos dizer que o balão está lá em cima, flutuando. Concordam que se der um forte vento, esse balão vai balançar e vai mexer com a árvore também? Tudo que acontece com esse balão acaba refletindo na árvore. A árvore também vai sofrer esse balanço. Então, vamos colocar assim, a emoção, esse alarme é acionado mediante algo que acontece conosco. A emoção ela é despertada pelo ambiente, tá? Vamos partir desse princípio. Aconteceu algo, o balão mexeu, a alma, o espírito, e acabou que a árvore também sentiu, né, essa onda de movimento. Então, a alma sente e o corpo sente junto, porque eles estão em simbiose ali. Nós falamos agora que a emoção ela é acionada por algo que acontece no ambiente. E é aí que está um rico detalhe, porque o medo ele pode ser real ou imaginário. Só que nesse sistema que a alma sente, o corpo sente, a emoção ela está aí quando a alma sentiu e passou para o corpo. A emoção é exatamente a reação que esse corpo faz. É a reação desse corpo físico mediante essa vibração que a alma passou, dessa experiência. Nós estamos no corpo, mas nós é que estamos aqui vivendo, vendo, sentindo, experimentando. Então a emoção é a reação do corpo físico mediante uma vibração que a alma passou para ele. Então o balão passou por algo, o vento balançou com o balão e na hora que vai balançar o corpo físico, isso é emoção. Porque esse medo do qual eu quero falar com vocês hoje, ele não é um medo real, ele é um medo imaginário. Porque o medo, ele é real quando é alguma coisa que está ali é um estímulo do ambiente. Então aconteceu algo conosco agora, aqui, e foi acionado o alarme do medo. Isso daí é uma coisa completamente natural. Isso daí, o medo na dose certa, ele é muito bom, ele é útil e, como eu já falei aqui, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O problema é quando não é uma situação real que está acionando esse alarme. Então nós podemos acionar esse alarme com um pensamento da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é amiga do medo, eles andam de mãos dadas, eles se amam. Ansiedade é eu ter um medo do futuro, de alguma coisa que vai acontecer, que eu vou enfrentar, ou uma suposição minha totalmente mental. Mas o medo eu sinto hoje, agora. Então, como nós já dissemos, o medo na dose certa, ele é muito bom. Ele ajuda a nossa vida. Então, como o corpo, o cérebro pensa que o corpo vai passar por uma situação de luta ou de fuga, o que ele faz? Nós percebemos que quando nós estamos com muito medo, isso eu posso falar para vocês, que isso daí eu sei de letra, né? A primeira coisa que eu sinto
é a minha mão fria. Então a nossa pele, ela fica mais fria, ligeiramente fria, vai depender do grau da intensidade do medo. O rosto também, ele fica mais frio, parece que sai até a cor dos lábios. E eu fiquei muito fascinada quando eu vi por que isso acontece. Olha só, olha que inteligência nesse corpo, né? Foram bilhões de anos para esse corpo chegar nesse nível que ele está agora. Então olha o cuidado, olha o amor que a gente precisa ter com esse corpo, com essa máquina, essa roupa que esse espírito está vestindo nesse momento. Como um mergulhador que colocou essa roupa de mergulho para poder conseguir respirar debaixo da água, nós espíritos estamos revestidos dessa máquina, dessa roupa fantástica, né? Muito bem elaborada. Então por que a pele fica fria? Porque o cérebro, nós temos uma circulação, né? Toda essa pele, essa camada de pele, então ele coloca a circulação, ele concentra mais profundamente, ele tira a circulação da superfície. Por quê? Porque se nós vamos lutar, pode ser que a gente se fira. Então, se nós formos feridos, nós não vamos sangrar até a morte. Olha que lindo isso, gente. É muito lindo essa inteligência desse corpo, desse mundo, né? O nosso corpo é um mundo de seres vivos. Então a pupila dilata, porque se nós vamos fugir ou lutar, nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos estar enxergando bem. Outra coisa que acontece é que a musculatura das nossas pernas ela é reforçada. Então há uma concentração maior de circulação ali de sangue, de oxigênio, de nutrientes para poder as nossas pernas ficarem mais ágeis. Vejam só, isso tudo é muito, muito fantástico. Então a gente tem que ser muito grato mesmo, meus irmãos. Nosso amor a Deus, ele aumenta, porque é muito cuidado que ele tem conosco, é muito amor, né? E imaginem esse trabalho todo que o corpo está tendo. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito lindo. Quando existe realmente algo que esteja nos ameaçando a vida. Qual é o problema disso tudo? O problema é quando esse sistema de alarme nosso, fantástico, está com defeito. E ele fica acionando toda hora por coisas que não estão realmente ameaçando a nossa vida. É aí que nós estamos falando do medo imaginário. Porque o medo real está tudo bem, nós estamos preparados para ele. Mas o medo imaginário, que nós, através de um pensamento ou uma situação que já nos aconteceu, e nós ficamos lembrando daquela situação, por associação, que se chama, né? Esse medo por associação já aconteceu, então eu acho que pode acontecer de novo a qualquer momento. Então eu fico reforçando esse medo, eu fico repetindo esse pensamento e aí meu corpo entra nesse sistema de alarme. Mas isso, meus irmãos, isso causa um estresse muito grande. Imaginem toda essa máquina trabalhando o tempo todo. Tem pessoas que sentem muito medo, né? No caso, vamos falar da síndrome do pânico, das fobias, da agorafobia. Então, a pessoa que sofre de agorafobia é medo de tudo que pode acontecer, toda situação nova, toda situação que não é prevista. Então, imagine esse sistema de alarme funcionando dessa forma que ele funciona. Então, imaginem que enquanto o corpo está trabalhando nisso, ele pode deixar de lado
num plano secundário, outras funções também muito importantes. Então isso causa um estresse muito grande e leva a diversas doenças no corpo físico. Nós sabemos que muitas doenças do corpo são causadas pelo estresse e o medo é um grande vilão nessa causa de estresse que vai levar a nós termos diversas doenças. Então olha como é importante nós estudarmos sobre o medo, nós enfrentarmos o medo para podermos ter paz e saúde. Não é verdade? Porque se não estamos em paz, se estamos o tempo todo achando que algo vai acontecer, como podemos ter paz? Como podemos ajudar o nosso próximo? Se eu não estou bem, como eu vou estender a minha mão para ajudar o próximo? Então não está se tratando aqui só de nós. O medo, ele é tão prejudicial, esse medo imaginário que nós estamos conversando, que ele pode até nos impedir de fazer um trabalho na casa espírita. Eu posso falar isso para vocês, que eu me preocupei muito com relação a isso, porque durante toda a minha vida, eu não me lembro, ainda estou fazendo esse processo de autoconhecimento para descobrir quando que ele começou, mas o meu medo já me atrapalhou na escola. Eu falo muito isso para os jovens, para eles não cometerem o mesmo erro que eu cometi, de não olhar para isso agora. Então, eu tinha medo de levantar a mão para fazer pergunta, eu tinha medo de responder as perguntas, que muitas vezes eu sabia as respostas que os professores faziam e nunca levantei a minha mão porque não tinha coragem. Então, o medo impede que você faça novas amizades. O medo te atrapalha numa entrevista de emprego. Depois o medo te atrapalha de ser promovido. O medo te atrapalha na hora de escolher a tua profissão, porque você vai buscar uma profissão onde você possa ficar mais escondido. Agora o medo começou a me atrapalhar de participar de grupo de estudo na casa espírita, medo de ler em voz alta. Então ele vai te fechando. Quando você vê, você está totalmente emparedado. E até quando você aguenta? Daqui a pouco você não está podendo fazer nada mais. Pensem nisso. Pelo medo de exposição, que é o quê? É o medo de ser rejeitado. É o medo de não ser amado. Qual de nós não quer ser amado? Então, num pensamento distorcido, como eu tenho medo de não ser amado, como eu tenho medo de ser rejeitado e de não ser aceito, eu prefiro não ir. Porque mais difícil para mim é lidar com a rejeição do que simplesmente ficar aqui quietinha no meu canto. Percebem? Quantos de nós, eu estou falando de mim, mas quantos que estão ouvindo esse vídeo agora deixaram de fazer diversas coisas, diversos trabalhos, diversas tarefas na casa espírita ou escolheram suas profissões que nem era aquela que realmente tinha os talentos e os dons, porque acharam melhor ficar quietinho no seu canto. Então vejam bem, meus irmãos, isso se torna sério quando o medo ele vai te impedir de fazer o bem. Porque se eu tenho medo de falar, dificilmente eu passando por uma rua e vendo uma discussão, ou um pai, ou uma pessoa maltratando a outra, um pai ou uma mãe maltratando uma criancinha, um ato violento, dificilmente eu vou me intrometer para fazer o bem e defender aquela pessoa que é frágil naquele momento ali.
É mais fácil que eu vire o rosto e vá por outro caminho, ou que eu passe reto. Então, para o tímido, para o medroso, é muito perigoso da gente se omitir. Então, aí é que está o problema. E tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala um pouco disso. Por que o mal predomina tanto? Por que nós vemos mais o mal do que o bem? E aí os Espíritos respondem que os bons são tímidos e os maus são audaciosos. E isso preocupa demais, isso me preocupou muito, porque por muito tempo eu achei que não tinha muito problema ser tímido. Quando a gente é jovem, chega a ser bonitinho, as pessoas até sorriem, falam, que gracinha, tímido, tem vergonha. Só que Joana de Ângeles, ela tem um capítulo falando também da timidez e ela vem falando claramente que o medo não é bonitinho, que a timidez não é bonitinha. Ela trata o medo como uma psicopatologia. É o título do capítulo do medo no livro Conflitos Existenciais, a psicopatologia do medo. E psicopatologia vem do grego, psico é alma, espírito. Então lá na antiga Grécia já se falava, né, da doença da alma. E patologia é a doença. Então o medo é uma doença psicológica, é da alma. Então vamos dar mais atenção a isso. Então nós, até agora, tudo que nós já falamos aqui até agora, nós podemos estar pensando, mas eu não sinto medo. E agora nós vamos descobrir que o medo não é só esse medo que a gente pensa de estar apavorado, né, que algo vai fazer. Existem outras formas, outras roupagens do medo. Então ele se apresenta com outras máscaras. Então a mentora Joana de Ângeles, nesse mesmo capítulo, né, da psicopatologia do medo, ela vem falando que o medo se apresenta como forma de ciúme. Então ciúme é um filho do medo. Ela chama ciúme de filho doentio da insegurança emocional. Olha aqui, meus irmãos, a importância do nosso auto-amor. Eu já falei aqui, tem uma palestra aqui falando sobre auto-amor, autoestima. Então, deem uma olhadinha lá, porque eu vou dando 11 passos para essa construção dessa autoestima e é muito importante. A autoestima vai curar muita coisa dentro de nós, para nós sermos esse ser que vai estender a mão para o próximo com mais segurança, esse ser que vai ser um doador de amor, porque se o mundo precisa de amor, nós precisamos ser doadores incansáveis de amor. Então a autoestima vai nos curar, vai fazer a gente desenvolver esse auto-amor, ok? E outro filho aqui do medo, outra manifestação do medo é a inveja. Ela chama a inveja de tormento da insegurança emocional. Olha só, meus irmãos, tormento da insegurança emocional. Mais uma vez, o auto-amor cura esse nosso sentimento de inveja. O ódio é o filho do medo. O ódio é a incapacidade de compreender e de desculpar. Olha isso, meus amigos. Então o medo não é não é uma coisa tão bobinha assim. O medo não é coisa só daquela pessoa que tem medo de se expor,
que está com medo, que está com síndrome do pânico, que está com depressão, que a depressão também gera medo, medo de viver. Então, o pânico não é medo de morrer. As pessoas pensam que é medo de morrer. A própria pessoa que está sentindo a síndrome do pânico, ela pensa que ela tem medo de morrer. Mas, na verdade, é medo de viver. Então, voltando aqui. E ela fala também do despeito. Entre outros, tem um monte de filhos do medo. Mas eu trouxe só esses aqui para, se nós estivermos pensando que nós não temos medo, eu não sou, isso daí não está servindo para mim, porque eu não tenho medo de nada. Então você tem ciúme? Já sentiu ou sente em algum grau ciúme? Inveja? Ódio? Despeito? O despeito é a ausência de autovalorização. Então toda vez que eu olho alguém com despeito, eu não sei o meu valor. Então, nós sentimos muitas coisas e nós achamos que tudo é o outro, é em relação ao outro, mas o outro é que me fez sentir assim. O outro só está te fazendo olhar no espelho. Vamos lembrar bem disso, meus irmãos. É para isso que nós vivemos em grupo, é por isso que é tão importante a socialização. É por isso que o homem, quando ele está sozinho, ele não evolui. Porque ele vai viver como sem espelhos. E a mentora continua dizendo que apesar da aparente sensação de que nós temos que o corpo, a nossa mente, nosso psiquismo, ele funciona por conta própria, muitas vezes, a alma, ela pode segurar essas rédeas e exercer o comando sobre tudo isso, sobre o psiquismo e sobre o corpo fisiológico. Então basta que nós tenhamos vontade. O querer entra aí como peça fundamental para a mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudança de atitudes. Nós precisamos segurar as rédeas da nossa vida. Então toda vez que vier um pensamento que você perceber, porque a emoção ela vem naquele estalo que nós já falamos. Então quando você perceber que está começando a sentir os sintomas do medo, você imediatamente substitua esse pensamento que está gerando medo por um pensamento que gere tranquilidade. Nós precisamos raciocinar o medo. Precisamos conversar com ele. O medo vai falar e as pessoas não vão gostar de você e você não vai conseguir fazer isso, você não dá conta disso, vai te dar branco, você vai ficar nervosa, você vai chorar, então a gente precisa raciocinar. Não, eu estudei a apresentação de um trabalho na escola, não, eu estudei. Ou então eu vou conhecer um grupo de pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, e aí vem o pensamento, não vão gostar de você, as pessoas não se importam, você é sem graça, você não tem atrativos, você é isso, você é aquilo, você não, eu sou legal, sou inteligente, eu tenho uma alegria, eu sou uma pessoa divertida, e você vai contrapondo esses pensamentos. E de tanto fazer isso, e o principal é você continuar caminhando. Porque quando o medo te para, você está se condicionando a não caminhar. E se eu não caminho, eu não vou conseguir adquirir novas memórias. Percebam isso. Eu vou repetir. Se o medo me para, se o medo me paralisa, se eu permito que o medo me paralise, eu vou continuar com as velhas memórias.
Porque se já aconteceu comigo antes algo que realmente não deu certo, e o medo me faz acreditar que sempre vai ser daquele jeito, eu tenho essas memórias que podem ser frustradas, tá? Se eu não caminho, se eu não enfrento o medo e dou um passo adiante, eu não vou fazer novas memórias que vão substituir as velhas memórias. Entendem? Eu preciso caminhar, eu preciso enfrentar o medo para as novas memórias, as vitórias, as coisas que vão dar certo sim, elas vão substituindo as velhas memórias. E Joana de Ângeles fala muito disso. Os erros, eles acontecem na nossa vida. As coisas, a gente tenta fazer uma coisa, não sai como a gente imaginou. Quantas vezes eu fui tocar em algum lugar e fiquei pensando, mas eu vou esquecer a música, porque eu não anoto a música, eu não escrevo, eu gosto de gravar a canção, as notas, porque eu consigo fechar o olho e cantar com o coração e até mesmo não ver as pessoas, né? Então eu gosto de cantar com o olho fechado, eu gosto de sentir a música, eu viajo na música. E se eu ficar lendo, eu não vou conseguir cantar sentindo. Então os pensamentos, você vai errar, você não vai lembrar a letra, você não vai. E hoje eu raciocino com esse pensamento, eu falo, mas e se eu errar? E se eu errar? Tudo bem, eu continuo. Se eu esquecer a letra, eu faço um nananã e continuo. Não tem problema. E aí eu vejo que tá ficando essas memórias de que se eu errar vai ser o fim do mundo, vai ficando mais fraco, e eu vou ficando mais calma. E assim, meus amigos, nós precisamos enfrentar o medo para fazer essas novas memórias, que é renovar memórias, renovando memórias com atitudes de paz, diz até a canção. Então é isso. E a Joana vem falando que nós podemos. Ela nos estimula demais falando que nós precisamos dessa vontade firme, desse querer firme, porque isso é poder. Poder, substantivo, poder. É uma força, é uma energia muito grande que nós temos. A mesma energia que nós usamos para ter pensamentos negativos, nós, meus irmãos, não precisamos de inimigo nenhum fora de nós, porque nós já temos esse inimigo interno que tenta nos sabotar a todo instante. Nós não podemos permitir isso. Mas estamos aqui e agora. E por mais que às vezes pensemos assim, esse medo que eu tenho pode ser a forma que eu desencarnei na outra vida. Esse medo que eu tenho foi alguma coisa que eu fiz com outra pessoa na outra vida. Nós temos que parar, meus irmãos, e pensar que o único momento que existe é o momento presente. Então, nós, espíritos, estávamos lá naquela época. Sim, fizemos e sofremos, porque nós não só causamos dor no outro, nós também sofremos muito. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, todos sofremos. E por que umas pessoas têm esse medo grande e outros não? Será que não é porque eles já enfrentaram, já superaram, já perdoaram os algozes e já se perdoaram? Será que não é o auto-perdão que está faltando para nós? Pensemos nisso. Pensemos nisso, porque o auto-perdão, ele é essencial para o auto-amor. Como nós vamos nos amar se nos culpamos? Não combina. Então, a mentora,
ela fala assim, olha, a escolha é de cada um, o medo ou o amor, sendo que o amor é o grande antídoto para todos os nossos males. Todos os nossos males. Então é uma escolha nossa, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Olha que interessante. O amor dentro de nós, ele pode ocupar um espaço, porque tudo é energia, tudo é matéria. Nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, onde estiver o amor, não vai ter o medo, não vai ter nenhum filho do medo, ódio, inveja. Então, nós precisamos trabalhar duro para aumentar esse amor em nós, para que ele ocupe, para que ele cubra tudo, para que ele cubra essa multidão de sentimentos e de pensamentos ruins. Isso é muito importante. A nossa cura está aqui, nessa escolha, porque tudo vai começar com a escolha. Depois da escolha que nós fizermos, nós vamos empenhar toda a nossa vontade, toda a nossa força para essa construção, para esse desenvolvimento e para essa renovação de atitudes. Certo, meus irmãos? E Joana de Ângeles, para terminar, ela fala que esse processo de autoamor, esse amor a si mesmo, ele acaba por desencadear o amor ao próximo. E quando eu abro os braços para o próximo, cada vez que eu estendo a mão para o próximo para distribuir o meu amor, aí eu vou conhecer o que é o amor a Deus. Então é um processo que nós precisamos começar já. Se já começamos, precisamos nos empenhar mais, porque ela diz aqui que quando diminuem ou desaparecem as doações que a vida nos oferece, quando a gente percebe que a vida parou de dar coisas para nós, sabe o que é que ela diz? É porque chegou a hora de nós darmos para a vida. Vou repetir. Quando a gente pensa que a vida não está dando nada para a gente, é porque chegou a hora de nós darmos a vida. E é aí que a gente estende a mão para o próximo e encontra esse amor de Deus. Porque Deus, Ele está o tempo todo jorrando amor sobre nós. Mas nós só conseguimos sentir o amor de Deus quando nós estamos trabalhando nesse auto-amor e no amor ao próximo. Sem isso, sem auto-amor e sem amor ao próximo, nós achamos que nós estamos abandonados. É quando a gente fala que estamos sozinhos, que estamos abandonados, que ninguém me ama, ninguém me quer, porque nós somos incapazes de nos conectar com esse amor divino. Porque a nossa vibração está em outro lugar, está na vibração do medo. Então, meus irmãos, já sabemos que precisamos nos amar, já sabemos que precisamos renovar nossas memórias, que precisamos enfrentar o medo, porque se enfrentar o bicho some. E eu gostaria de acabar esse bate-papo com uma frase que eu achei muito interessante, que eu anotei aqui para nós, e eu vou achar ela agora aqui, ó. Uma frase para nós refletirmos bem durante essa semana que vai iniciar. A minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais nunca aconteceu. Olha que interessante. Para nós refletirmos
E eu amei essa frase, porque eu me encaixo muito nessa frase. Eu posso dizer que a maioria dos infortúnios da minha vida jamais aconteceu. Eles foram todos arquitetados pela minha mente. E se. Então, meus irmãos, enfrentando o medo para sermos mais felizes, porque nós podemos ter momentos, muito mais momentos de alegria. Nós sabemos que entre uma tempestade e outra, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós sabemos disso. Nós sabemos que entre uma tempestade e outra vem a calmaria. O que nós fazemos nesse momento de calmaria? Se nós estivermos pensando no que vai acontecer, se nós no momento da calmaria estivermos pensando na próxima tempestade, como que vai ser a próxima tempestade? Ai, meu Deus, como vai ser? Pensem, nós podemos ser mais felizes hoje, nós podemos desfrutar de mais alegria hoje, mas para isso eu preciso decidir qual lado da moeda que eu quero viver. Se eu quero viver no medo, no pensamento de medo, ou se eu quero viver no amor. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço no coraçãozinho de cada um que está aí assistindo. E que Jesus esteja sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Um grande abraço.